Vamos novamente estudar mais um pouco das Escrituras Sagradas e tirar conhecimento da mesma para nós podermos nos certificar com a Palavra de Deus. Hoje eu estou novamente pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, nos ajuda a nós levarmos a outro esse conhecimento. Portanto, hoje eu quero falar alguma coisa que nos chame bastante atenção. Eu quero falar do Filho Eterno. A Bíblia, será que ela ensina sobre o Filho Eterno? Vamos ver no decorrer destes versículos que nós vamos estudar. Quando nós iniciamos estudando sobre o Filho Eterno, eu já tive em alguns estudos que apresentaram um Filho Eterno e a explicação que foi dado que o Filho Eterno não tem princípio e nem fim de dias. Bem, passei a pensar sobre este assunto e comecei a estudar para saber se a Bíblia declara a existência de um Filho Eterno. Agora vamos começar do livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15. Gênesis capítulo 3 e verso 15, ele nos diz que na semente da serpente, o seu descendente seria oposto ao descendente da mulher. Estaria em conflito. Quando nós vimos esta promessa de Deus que do descendente da mulher ia nascer um que ele pisaria na cabeça da serpente. E o descendente da serpente feriria o calcanhar. Bem, agora já temos vendo que Deus está informando que ia vir a existir alguém vindo da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Portanto, quando nós lemos o livro de Salmos, capítulo 2 e verso 7, diz, o salmista se expressa dizendo, como uma profecia, dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. Bem, aqui no livro de Salmo está dizendo o Senhor que ia ter um filho e ele disse, dizendo
que ele seria seu filho e hoje te gerei. Eu olho para esse texto e vejo: o filho não tinha nascido, e o Senhor disse, através do Salmo, que hoje te gerei. Eu vejo uma coisa: em Deus não existe o amanhã. Deus, tudo para Ele é hoje. O filho não tinha nascido. Nós olhamos pelas Escrituras, o filho não tinha existência. Mas ele disse, hoje te gerei. Porque para Deus, daqui a 1000 anos, para ele é hoje. Porque nos 1000 anos ele lá está. Então, para Deus, não existe amanhã. Existe para o homem, mas para Deus não existe o amanhã. Por isso ele disse, hoje te gerei. Ainda não tinha acontecido. Mais ou menos uns 1100 anos que Davi reinou. E se ele disse estas palavras há 1000 anos atrás, o Senhor estava dizendo, hoje te gerei. Bom, quando nós olhamos para esse texto, se ele estava dizendo para ser gerado aquele filho, agora nós vamos para Isaías, capítulo 7, e verso 14. Ele descreve, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então esta virgem ia conceber e ia dar à luz a um filho. Bom, se ela ia dar à luz ao filho, é porque o filho não existia ainda. Então, um filho eterno não cabe dentro dos textos bíblicos. E nós vimos que Isaías 9 e verso 6, ele descreve que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. É conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o menino que nos nasceu, que o profeta está descrevendo, diz que ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora nós estamos vendo que o menino deveria nascer. Porque lá Deus de Gênesis está descrevendo a promessa de alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Este era o descendente da mulher que precisaria nascer para poder exterminar com a serpente. E nós, quando nós chegamos em Mateus capítulo 2, nós vimos ou nós lemos
quando os magos vieram do Oriente, e diz que se comunicaram com Herodes, e perguntando a ele onde poderia nascer o Cristo, o Senhor, disse que Herodes se perturbou. Diz que convocou o sacerdote e interrogou o sacerdote perguntando onde poderia nascer o Cristo. E eles informaram, segundo o profeta, ele deve nascer em Belém de Judá, porque assim está escrito. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira alguma és a menor entre as nações. Então, ali estava o quê? As informações dos magos estava dizendo que eles tinham recebido um sinal. E este sinal é que o Cristo tinha nascido e eles vieram conferir se era esta uma realidade da sua existência. Então, olhando nós para isto, vimos que o Filho sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, é profético e não Filho eterno. Aqui nós vimos todos esses textos indicando que alguém ia nascer. E diz que de uma virgem. E ali seria ele, nascendo de uma virgem para esmagar a cabeça da serpente. Vamos entender um pouco sobre a eternidade. Eterno quer dizer aquele que não tem princípio, não tem começo. Ele existe por si mesmo. Bem, se tivéssemos um Filho eterno, como poderia um eterno ter um pai, se ele existe por si mesmo? Entra em contradição e ninguém poderia explicar o Filho eterno. Mas o Filho gerado, nós temos a Escritura para que nós possamos aplicar e dizer: o Filho de Deus foi gerado. Ele teve princípio. Por isso é que já tenho outros vídeos anteriores aonde mostrei quem era o Verbo. E hoje nós vimos que o Filho eterno quer dizer aquele que não tem princípio, não tem começo. Se não tem princípio e não tem começo, ele não pode ter pai. Então, o Filho que a Bíblia apresenta é o Filho gerado com princípio. Olhamos nós para esses textos e começamos a olhar para reconhecer a existência deste Filho. Quando nós lemos os evangelhos, todos eles nos afirmam
que o Filho morreu. E se ele seria eterno, ele não poderia morrer, porque o eterno nunca morreu e nunca morrerá. Então, o que estava ali naquele momento da cruz era o tabernáculo, que aonde habitava a eternidade, e o tabernáculo era chamado o Filho de Deus. Então, vimos que na cruz, quando ele deu o brado, ele disse: Lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E diz que expirou. Quem morreu? A humanidade. O Filho, o nascido de mulher, morreu. Quem saiu dele? A eternidade. Saiu daquele tabernáculo. E o tabernáculo da divindade. Ele deu o brado e tombou. E nós agora sabemos que Deus tinha duas naturezas, a humana e a divina. A humana era o Filho de Deus e a divina era o Pai, que é o menino que era o Deus forte e Pai da eternidade. Vamos conhecer o Filho gerado e não o Filho eterno, porque a Bíblia não nos mostra tal coisa. Que Deus os ajude, Deus os abençoe, em nome de Jesus. E vamos continuar fazendo mais vídeos para nós buscar conhecimento, e esses vídeos podemos nós estudar. Então se inscreva, nos ajude a divulgar. E assim nós estaremos juntos levando a palavra de Deus através desses vídeos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.